Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de Palestras Espíritas. O tema desse vídeo é: existe diferença entre a família corporal e a família espiritual? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus pela feliz oportunidade da realização desse pequenino trabalho. Você já se deu conta de que seu afeto não é o mesmo para com todos os membros da sua família? Uns nos são muito caros, muito amados, outros bem menos. Alguns nos são totalmente indiferentes, podendo até mesmo haver aqueles que nos são antipáticos. Você já pensou no motivo dessas diferenças? Por que existem diferenças? E respondendo o título desse vídeo, sim, existe diferença entre família espiritual e família corporal. Grandes diferenças. Quando nos questionamos sobre o assunto, muitas dúvidas nos vêm à mente. Ora, se somos filhos do mesmo pai, se somos os pais de vários filhos, por que não nutrimos o mesmo sentimento por parte, ou o sentimento por todos, de forma igual? É uma indagação muito interessante que nós deveríamos fazer, porque nós precisamos contestar a razão pelo qual estamos aqui. Por que vivemos? Porque uns vivem assim, outros vivem de forma diferente. Indagando-nos com sinceridade, chegaremos à conclusão de que existem duas espécies de famílias: as espirituais e as famílias por laços corporais ou consanguíneos. Concluiremos ainda que não são os da consanguinidade, ou seja, a família material, eles não são os verdadeiros laços de família. Mas os verdadeiros são os da simpatia e da comunhão de ideais. Ou seja, os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. Daí as diferenciações que a gente observa nas famílias. Para entender essas disparidades na relação de afeto ou desafeto, é necessário que lancemos mão da lei de reencarnação, do entendimento de que somos espíritos imortais, que já vivemos outras reencarnações, para que a gente entenda por que se sente muito bem perto de uma pessoa e se sente muito mal perto de outra pessoa. Alguma coisa existe atrás desse sentimento, dessa sensação. Reunidos na mesma família, pelas leis divinas, encontram-se espíritos simpáticos entre si, ligados por relações anteriores que se expressam por uma afeição recíproca. Que bom que todas as famílias fossem assim. Um dia o serão, mas ainda não chegamos nisso. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Por isso que muitas vezes nós nos damos muito bem com um amigo ou uma amiga, mas não conseguimos realmente estabelecer um contato ou um equilíbrio com um irmão ou uma irmã, ou com o pai ou com a mãe. Com a teoria da reencarnação, e a reencarnação é uma lei de Deus, aceitemos ou não, todos nós iremos desencarnar e continuaremos vivos. E reencarnaremos novamente.
Então, com a teoria da reencarnação, entenderemos por que é que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Como também acontece que dois irmãos nascidos gêmeos quase não se suportam. É porque há uma necessidade espiritual por trás disso. Assim, nessa mesma linha, compreendemos a animosidade alimentada por irmãos consanguíneos, fato muito comum que se observa todos os dias. A lei da reencarnação também esclarece sobre os objetivos pretendidos por Deus para os seus filhos. Objetivo esse que é progresso intelectual, progresso moral e o cortar, o de estabelecer equilíbrio nas relações. Se Deus nos permite o reencontro com afetos ou desafetos do passado, é porque Ele está a nos oferecer uma nova oportunidade de aperfeiçoamento. A convivência com os desafetos nos dá a oportunidade de exercitar, estabelecer a simpatia. Os afetos são os sustentáculos em todos os momentos e devem ser ainda mais alimentados para que se tornem verdadeiramente amor. Entendemos assim que as múltiplas existências estendem os laços de afeto, ampliando nossa família espiritual, enquanto a unicidade da existência limita ou rompe definitivamente após a morte. Ou seja, a reencarnação, com as múltiplas existências, faz com que nós, com o passar do tempo, exercitemos os laços de amizade e vençamos os desafetos, o antagonismo que existe entre duas pessoas. Já se tivéssemos somente uma única vida, como muitas vezes se propaga, olha, viva bem porque a gente só tem uma vida. Eu só tenho uma vida com esse corpo que eu estou usando. Porque a minha outra vida, que é a minha outra reencarnação, eu terei outro corpo físico, terei outra aparência, mas serei o mesmo espírito. Já uma única vida não nos dará, ou não nos daria a oportunidade de estabelecermos equilíbrio nas relações. Porque se não fosse a abençoada porta da reencarnação, e não teríamos a chance de amar os nossos inimigos, conforme recomendou Jesus. Entendendo que não é amar efetivamente, mas é respeitá-los. Dessa forma, repensemos a nossa postura com relação à família. Olhemos para os parentes difíceis e percebamos neles a bendita oportunidade de estabelecer a simpatia, para logo mais amá-los, efetivamente, conforme a recomendação do Cristo. O Instituto Familiar é uma organização de origem divina. Deus é quem criou a família. E no seio familiar encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para aquilo que tanto almejamos e sonhamos e queremos, que é a edificação de um mundo melhor. Então existem diferenças, sim, e estão explicadas aí. Nas famílias onde existe afeto, é para que seja ampliado ainda mais esse afeto. Nas famílias onde existem desafetos, é para que os desafetos, com a convivência, desapareçam. Haja respeito e entenda-se que
aqui estamos, encarnados mais uma vez, pela bondade e misericórdia de Deus, para estabelecermos junto aos nossos irmãos, espiritualmente falando, laços de afetividade, de carinho, de respeito. Por isso que existem ainda as diferenças entre a família corporal e a espiritual, porque a família corporal ela vai ser o início da formação da família espiritual. Um dia todos, aqui no planeta Terra, seremos uma família espiritual. Iremos nos entender muito bem, porque se hoje o mundo é de provas e expiações, logo mais, daqui a alguns milhares de anos, ele será um mundo de regeneração e depois se transformará num mundo feliz, onde existirão somente famílias espirituais. Por enquanto, temos que conviver com a família corporal, a despeito dos desafetos, mas agradeçamos a Deus essa oportunidade bendita de aprendermos, de rompermos com esses desafetos e estabelecermos uma verdadeira amizade. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. E mais uma vez, lhe desejo que fique bem e que fique em paz.